Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou professor de redação e hoje a gente vai falar sobre o planejamento do texto a partir da tese. Bom, se vocês se lembram do conteúdo da aula 2, a gente tratou da questão do ponto de vista, como um jeito de olhar para as dissertações, como um jeito de olhar para os objetos temáticos sobre os quais a gente precisa dissertar, jeito esse que de alguma maneira nos permitia garantir certa objetividade nesse olhar, ao mesmo tempo que garantia também que a gente se posicionasse em relação a esses temas, que a gente levasse em consideração que esse posicionamento dava conta de um recorte do tema e não dele inteiro. Isso vai ser útil para a gente hoje pensar também na estruturação do texto, porque esse ponto de vista que nos fornece um recorte do tema, ele sempre nos lembra de que aquilo que a gente vai falar na nossa dissertação não é o que a gente sabe sobre o tema, não são todas as informações que a gente tem a respeito do tema, mas, sobretudo, aquilo que a gente pensa sobre o tema. Ou seja, quando a gente define o nosso ponto de vista, a gente está definindo também o recorte que a gente vai usar para observar ou para tratar do tema em questão. E quando isso está bem feito, quando isso está bem construído, a gente consegue também selecionar quais serão os conteúdos que entram ou não na nossa redação e em que sequência esses conteúdos aparecem ali. Para ficar um pouco mais claro, vamos voltar para os nossos dois modelos de tese na nossa lousa. Bom, então para começar, vamos retomar os modelos de tese com os quais a gente trabalhou a semana passada, ou as duas sistematizações às quais a gente chegou, a partir da ideia de que a nossa relação com o tema nunca se dá de maneira direta, mas sim intermediada pelo nosso lugar de observação, e que esse lugar de observação, de alguma forma, também interfere naquilo que é observado. A primeira sistematização a qual a gente chegou era algo mais ou menos como esse que tem aqui agora. Cria-se uma imagem A respeito do tema, que quando tomada como absoluta tem Z como efeito, ou então a gente poderia pensar numa problematização a partir de um porém, a partir de alguma ideia adversativa. Então, a partir dessa tese, ou a partir desse modelo de tese, eu consigo identificar qual é o posicionamento que eu vou adotar dentro do texto, mas ao mesmo tempo eu consigo também identificar o que é que eu preciso desenvolver na sequência desse texto. Se eu falo que a gente cria uma imagem a respeito de um tema qualquer e a toma como absoluta, eu não posso partir do pressuposto de que isso é óbvio para o meu leitor. Eu preciso, num primeiro momento, explicar para ele o que significa dizer que a gente lida com uma realidade a partir de uma imagem dessa realidade, que imagem é essa que a gente toma como absoluta e por que é essa imagem tomada como absoluta. Então ela é tomada como absoluta porque existe uma assimetria de poder dentro dessa sociedade que faz com que determinadas imagens circulem com mais força do que outras. Seria uma possibilidade de explicação. Ou então não, ela se torna absoluta pra gente porque a gente está em um contexto tão ensimesmado, a gente está tão fechado nas nossas próprias convicções, nas nossas próprias crenças, que a gente já não lida mais cotidianamente com a ruptura, com a divergência. E isso vai fazendo com que aquilo em que a gente acredita não apareça pra gente como uma crença, mas sim como a própria realidade. Então, independentemente dessa escolha, eu preciso explicar esse processo pro meu leitor. Mas eu também preciso contar que efeitos são esses, como que esses efeitos aparecem, por que eles persistem, por que por mais que a gente os identifique, por mais que a gente racionalize o processo que os produz, eles continuam sendo produzidos e por aí vai. Ou então as oposições, que tipo de contradições aquilo que eu marquei aqui em azul no começo da minha tese produz nessa sociedade, ou que tipo de contradições isso mantém a sociedade produzindo e tal. Por outro lado, se a gente vai para o nosso segundo modelo de tese, em um contexto marcado por X, ou seja, por algum aspecto dessa cultura, o tema tende a se comportar de uma determinada forma Y, e isso tem Z como efeito, ou porém Z, eu também consigo identificar aqui o que precisa ser desenvolvido na sequência. Primeiro, eu preciso contar para o meu leitor que característica é essa, que aspecto da sociedade é esse. Então, se eu escolhi o individualismo, como que esse individualismo aparece dentro desse contexto? Se eu escolhi o consumismo, como é que isso se dá? Se eu escolhi o apelo à produtividade, o que significa isso? Por que esse apelo? Por que essa forma de vida? E na sequência, eu também preciso explicar
como é que essa característica interfere no tema, a meu ver. Ou seja, qual foi a relação que eu estabeleci entre o tema e algum aspecto da minha cultura. Depois, eu também não posso abrir mão de trabalhar com os efeitos ou com as problematizações decorrentes dessa relação. Por que eu marquei em vermelho e em azul trechos diferentes de cada um desses modelos de tese? Porque, de uma certa forma, quando a gente faz esses grifos, quando a gente deixa isso marcado, a gente consegue identificar aqui nos dois modelos o que está em azul, indicando pra gente qual que vai ser o foco do primeiro parágrafo de argumentação, é o que a gente vai chamar aqui ao longo dessas aulas de D1, ou seja, é o primeiro parágrafo do desenvolvimento do texto, e em vermelho eu tenho o foco daquilo que eu vou fazer no segundo parágrafo do meu texto. E por que isso é interessante pra gente? Porque quando eu sei de cara, de largada, qual é o meu posicionamento, se esse posicionamento está bem organizado, eu sei também qual é o conteúdo do desenvolvimento, então o que cabe a cada um dos parágrafos argumentativos, e sei também a sequência em que isso aparece. Ou seja, escrever uma dissertação, planejar o texto não é uma bagunça. Essa organização toda, ela pode ser decorrente da maneira como a gente escreve a nossa própria tese. Então, para deixar isso um pouco mais claro, eu trouxe aqui de novo o tema da FUVEST 2012, que pedia para que o aluno dissertasse a respeito da participação política, e trouxe duas teses, cada uma delas feitas a partir de um dos dois modelos, de uma das duas sistematizações com as quais a gente trabalhou na aula 2. Primeira tese possível: quando nos habituamos à imagem de que a política se restringe à esfera representativa, despolitizamos nossas vidas, realimentando aquilo que motiva nossas críticas a ela. Então, bom, aqui, ainda que eu não esteja escrevendo, criamos uma imagem a respeito da política, quando eu coloco aqui que nos habituamos à imagem de que a política se restringe à esfera representativa, eu continuo trabalhando no campo das imagens. Então eu sei, por exemplo, que eu vou grifar essa tese aqui nesse primeiro trecho, que esse hábito com uma única imagem a respeito da política faz com que a gente a restrinja à representatividade. Bom, e como é que eu vou explicar isso para o meu leitor? Eu posso começar meu planejamento pensando que a política representativa não é a única maneira de fazer política, não é o único jeito de entender política. Mas, por algum motivo, isso aparece em algum momento da nossa sociedade. Então, talvez pensar em sociedades complexas, sociedades cheias de gente, cheias de cidadãos, ajude a gente a entender o porquê da política representativa aparecer. Se eu estou em um contexto como a Grécia Antiga, em que não eram tantos aqueles que eram considerados como cidadãos, a gente consegue imaginar uma participação direta das pessoas, ou daqueles poucos que eram considerados cidadãos. Em sociedades como as ocidentais contemporâneas, existe tanta gente que isso ficaria inviável. Então escolhem-se representantes. Eu começaria meu parágrafo trabalhando com essa ideia. Política representativa é uma condição para sociedades complexas. Bom, só que isso onipresente, ou seja, todas as vezes em que a gente lê a palavra política, essa palavra se associa à ideia de voto, à esfera representativa, a Brasília, a Palácio do Planalto, a esse âmbito institucional, a gente tende a não enxergar o termo política, aplicado a outros cenários. Nesse sentido, a gente vai se acostumando a ponto de associar quase que automaticamente. Pensou em política, pensou em voto. Pensou em política, pensou em presidente, em deputado, em senador. Pensou em política, pensou em dever de pagar os impostos. Qual que é o efeito disso? A minha tese já diz. Isso vai despolitizar as nossas vidas cotidianas. Ou seja, se eu voto e pago os meus impostos, é como se qualquer outro momento da minha vida já não tivesse algum caráter político, e isso, pela tese, realimentaria aquilo que motiva as nossas críticas ao que acontece na própria política. Então, bom, como é que eu poderia desenvolver essa ideia? Posso pensar no meu D2, tratando da ideia de que se a gente vota nesse cenário em que a gente se acostumou com a ideia de que política é voto, a impressão que se tem é que não há nada mais de político naquilo que a gente faz. Um exemplo disso seria, por exemplo, o tráfego ou o engarrafamento nas grandes cidades. Eu reclamo disso estando no meu carro. Eu reclamo, o governo não coloca mais pistas, o governo não coloca mais ônibus, o governo não coloca mais alternativas de transporte, sem me dar conta de que escolher sair de casa com um carro, muitas vezes não, mas também é um ato político
nesse sentido. Eu também estou escolhendo a maneira como eu vou participar da sociedade, a maneira como eu vou interagir com aqueles que me cercam. Só que enxergar isso, e não só no tráfego, né, mas em uma série de outros exemplos, se a gente, por exemplo, percebe que talvez a nossa saída da escola pública de alguma maneira com o tempo vá fazendo com que essa escola pública seja deteriorada, uma vez que as parcelas com mais poder aquisitivo, com mais poder de mobilização no sentido de ser ouvida antes de ser agredido em manifestações, abandona essa escola pública. Talvez isso interfira na qualidade dessa escola, talvez isso ajude a precarizá-la, só que a gente não enxerga dessa maneira, a gente não enxerga essa responsabilidade, porque talvez enxergar, e aí isso chegaria na nossa última ideia aqui, implicaria uma responsabilização maior, ou seja, eu não tenho como acreditar que o descaso com a educação, o descaso com o transporte, o descaso com a saúde sejam responsabilidades única e exclusivamente do poder público. Eu preciso entender a minha presença dentro da sociedade como uma presença política também. Então repara no seguinte, a tese, quando ela está bem construída, ela nos conta já na introdução aquilo que a gente vai encontrar no D1 do nosso texto e no D2 do nosso texto. Ou seja, a tese não é uma parte dissociada do que vem na sequência. É ela quem faz o recorte e quem orienta, quem direciona o que vai aparecer em cada um dos parágrafos argumentativos. Bom, isso vai acontecer também com o nosso segundo modelo de tese. Mesmo que eu mude a perspectiva que vai ser adotada para interpretar o tema, mesmo que eu mude a sistematização adotada para pensar a tese, eu consigo pensar no mesmo tipo de divisão, no mesmo tipo de direcionamento a partir do ponto de vista. Então, se eu mudo para um cenário em que o consumo é a tônica, passa a se enxergar a política a partir das lentes dessa lógica, o que põe em risco o que é público. Repara que eu tenho o mesmo tema sendo tratado, só que essa tese, ainda que ela também seja pertinente para a proposta, ela não vai me pedir os mesmos conteúdos que a tese anterior me pedia. Aqui, em primeiro lugar, eu vou precisar explicar para o meu leitor o que significa dizer que o consumo é a tônica e como isso interfere na maneira como a gente enxerga a política. Para falar isso, eu poderia tratar do fato de que o consumo é onipresente, que ele está em todas as esferas da vida, a gente nasce sem pedir para nascer, mas ao nascer a gente precisa comer, e comida dentro das sociedades ocidentais é algo que custa dinheiro, água é algo que custa dinheiro, moradia é algo que custa dinheiro. Então as nossas necessidades mais básicas são pautadas pelo consumo. A gente não está falando só de comprar um tênis novo a cada estação, a gente não está falando só de trocar o celular no lançamento de cada celular novo. A gente está falando dos elementos mais básicos mesmo da existência. E se esses elementos me fazem me acostumar com a ideia de que tudo tem um preço, de que tudo é bem de consumo, de que tudo é produto, talvez não seja estranho que seja esse o olhar ou essa relação fundamental que vai me fornecer as grades interpretativas com as quais eu vou olhar para realidades, mesmo que essas realidades não sejam realidades de dentro de um shopping center, de dentro de um supermercado. Então eu falo sobre uma relação amorosa, por exemplo, que eu poderia interpretar como um encontro de duas almas, ou então como uma troca entre duas pessoas, cada uma com seus encontros e desencontros ao longo da vida, e passo a falar dessa relação a partir dos termos da lógica econômica. Então eu conto para alguém que eu tô em dúvida a respeito de manter ou não um relacionamento, porque eu sinto que eu tô investindo demais e tô saindo no prejuízo. Repara que isso não é uma frase que interromperia uma discussão ou uma confissão a respeito de uma relação. Justamente porque é uma frase que, ainda que use termos de uma planilha do Excel para calcular entradas e saídas financeiras em uma empresa, é um termo que a gente passa a usar impunemente para falar das nossas relações cotidianas.
Mesma coisa quando eu falo de um filho, eu posso pensar nele como um indivíduo em formação ou eu posso pensar como um investimento. Lembra que pra gente, nessa postura de analista social, não interessa muito o juízo moral que a gente possa fazer sobre isso ou se preocupar em dizer se isso está certo, se isso está errado. Não, a gente tem um fenômeno que a gente consegue concretizar, a gente consegue observar na realidade e esse fenômeno, quando usado para pensar a política, talvez também provoque alguns efeitos, que é o que a gente tem aqui nesse final. Nesse cenário, a gente se torna consumidor antes de cidadão. É quase como se a gente se compreendesse antes de qualquer coisa como um consumidor, e como consumidor a gente se entende como aquele que sempre tem razão. Ou seja, se a política depende do debate, da divergência, um consumidor talvez seja menos adequado para fazê-la do que efetivamente um cidadão. Agora, isso tem como efeito, para essa tese, um risco àquilo que é público. E como é que eu poderia explicar isso para o meu leitor? Eu poderia falar que dentro dessa lógica em que se é um consumidor antes de ser cidadão, a gente traz para os debates públicos, para o debate político, aquilo que diz respeito à forma de entender o mundo de um consumidor. Então, se o caro é bom e o gratuito é aquilo que não se quer, passa a ser coerente a esse sujeito que ele não queira estar no espaço público. Afinal de contas, o espaço público é o espaço gratuito, é o espaço em que entra qualquer um, é o espaço não camarotizado, não exclusivo, e por isso é o espaço por excelência da política, né? em que o diálogo com o outro é cobrado, é demandado. Bom, e aí nesse sentido, então, se eu não vivencio mais esse espaço público, talvez com o passar do tempo, eu também não vivencie mais a própria política. Bom, disso tudo, o que nos interessa? Em linhas gerais, cada uma dessas teses, além de marcar o posicionamento, indica também o direcionamento que esses textos vão ter. Essa ideia de grifar com cores diferentes cada um dos pedaços dessa tese ajuda a gente a se organizar nesse sentido. Eu leio a minha tese, eu grifo cada uma dessas partes e eu começo a pensar nessa forma mesmo de tópico, igual eu apresentei anteriormente para vocês, se a minha tese tem fôlego, ou seja, se ao escrevê-la eu sei o que eu preciso fazer no D1 e no D2, se aquilo que eu preciso fazer no D1 é diferente do que eu preciso fazer no D2, então de fato há uma progressão de ideias, não há uma circularidade de interpretação. Primeiro ponto. Segundo ponto, se isso for atendido, se eu conseguir perceber que há fôlego, eu posso me debruçar sobre a escrita efetiva dos parágrafos. Se não, se eu perceber que os dois parágrafos vão ficar circulares, ou se eu vou acabar gastando tudo que eu sei para falar no D1, eu já sei que o problema não vai aparecer quando eu tiver que escrever o D2. Ele é um problema que já está indicado na própria tese. Então, saber ler essa tese, saber trabalhar com essa tese, ajuda a gente a evitar problemas na escrita seguinte do texto. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.